Você sabe como é que funciona o ecossistema de óleo e gás, do risco de capital à execução técnica? Então, vou mostrar aqui mais ou menos o mapa dessas relações entre operadoras e a cadeia de fornecimento. Então, tudo orbita em torno da operadora. Então, o sistema funciona como uma órbita, né? No centro está a operadora, é a dona da concessão, do capital. Ao redor dela orbitam as prestadoras de serviços, as OFS, os construtores, as EPCs, os fabricantes, que são os OEMs, e todos os essenciais para viabilizar a extração. Então, como é que funciona na prática? O centro de tudo é o papel da operadora, é o IP. Então, as operadoras são as detentoras dos direitos de exploração e produção. Elas são o banco e o cérebro do projeto. Então, elas atuam na gestão do risco, assumem todo o risco financeiro, a concessão detém os direitos legais e regulatórios, e o gerenciamento, coordenam a contratação de toda a cadeia de suprimentos. Todo o supply chain é contratado pela operadora. Então, a tipologia das operadoras, elas são divididas em IOCs e NOCs. Então, as International Oil Companies, então, são as gigantes privadas, a gente está falando aí de Shell, ExxonMobil, Chevron, Total, BP, e tem as NOCs, que são as National Oil Companies. Então, a gente está falando de Petrobras, Saudi Aramco, Sinopec, e tem as juniors, então são as empresas focadas em campos maduros, então elas têm estratégias de revitalização, pegam campos maduros, exploram aquele campo, aumentando a eficiência e conseguem produzir. Então a gente está falando da 3R Petroleum, a Prio, né, a antiga PetroRio, a Ecopetrol. Então ela adquire ativos, reduz os custos e estende um pouco da vida útil daquele campo. E o que orbita também é a execução. Então, a gente está falando das oil fields, né, que é Oil Field Services, que são as OFS. Então, se o operador é o arquiteto, as OFS são os executores técnicos. A operadora decide onde e as OFS fornecem tecnologia e a equipe executa a perfuração. Aí a gente está falando da SLB, né, a Schlumberger, a Halliburton, Baker e a Weatherford. E a segmentação técnica, então quem são os drillers e o surf, né? Então são nichos de altíssima especialização capital intensiva. A gente fala dos drillers, né? Que são os perfuradores. Está falando dos aluguéis de sonda, aluguéis de máquina, tripulação da Transocean, Seadrill, e da parte de subsea, umbilicais, riser, flowlines. Então toda a parte de engenharia submarina. A gente está falando ali da Technip, da Subsea 7, e os construtores dessas gigantes. Então, quem são as EPCs, né? É a parte de engenharia, aquisição, construção, instalação. Então, a gente está falando ali da Mudec, SBM, Technip. Então, são empresas que projetam, compram materiais e constroem as instalações de produção, os FPSOs ou as refinarias. Aqui é um pouco da base tecnológica, os OEMs, né? Então, assim, os fabricantes que desenvolvem a tecnologia física, os equipamentos pesados, utilizados por toda a cadeia. Então, tubulares, perfuração, automação e energia. Aqui levando para o mercado, os midstream, né? Então, como é que essa logística de escala industrial, quem que transporta, armazena e processa, a gente está falando aqui da Transpetro, que pega tudo isso via terminais e consegue levar para o consumidor, e o elo final ali da etapa é o downstream, que é a parte da etapa final, é onde a molécula vira dinheiro, então é a transformação química e venda no varejo. Então, a gente fala da Petrobras, a distribuição com a Vibra, Raizen e Ipiranga. Aqui é um pouco do ecossistema, então essa sinergia de execução. Então, nem barril chega à superfície sozinho. Então, o sucesso da indústria de óleo e gás é um exercício massivo de integração, ou seja, a capacidade das operadoras de orquestrar todos os EPCs, os OFS e os OEMs.